Olá, este é um vídeo tutorial sobre o solenoide da semiose. Algumas das questões que nós devemos responder neste vídeo. O que é o solenoide da semiose? Como ele se organiza? Quais são as relações lógicas que estão presentes no diagrama do solenoide da semiose? Como o solenoide da semiose nos permite determinar a existência das 66 classes de signos e, portanto, da tabela periódica das classes de signos. Como o solenoide da semiose nos permite entender as relações entre os 11 aspectos do signo e os 3 correlatos. E, finalmente, como o solenoide da semiose nos permite entender a relação entre os períodos e as fases da semiose. Vamos começar pelo título. O solenoide é uma figura da matemática. Na teoria do caos, o solenoide é um atrator estranho. O que é isso? É um espaço de fase que tem a forma de um torus, de um pneu, de um donut. Só que é um torus que dá voltas em torno de si mesmo e retorna ao seu ponto inicial. Portanto, ele faz um movimento espiralado e, ao final, ele retorna ao início, fazendo um mapeamento sobre si mesmo. Ora, o solenoide da semiose faz a mesma coisa. Ele produz um movimento espiral, mas sempre retornando, mapeando sobre si mesmo. E ele produz este mapeamento em 4 períodos. Cada um dos períodos é uma volta nessa espiral e nós temos, portanto, 4 voltas que mapeiam-se sobre si mesmo, ao mesmo tempo que no total das 4 voltas, nós temos um retorno sempre ao ponto inicial. Ora, o solenoide a que nos referimos aqui é o da semiose. Semiose é a ação do signo. Isso significa que é o movimento, é a atividade do signo na medida em que ele representa o seu objeto e produz os seus interpretantes. Essa figura aqui, embora ela esteja representada no plano de forma estática, na verdade ela é um movimento, ela pulsa, ela está em atividade. E é este movimento, esta atividade, na medida em que os 11 aspectos aqui representados vão recebendo valores categoriais, primeiridade, segundidade, terceiridade, na medida em que a solenoide vai preenchendo esses valores nos aspectos, pulsando de acordo com esse preenchimento, é que nós temos 66 configurações possíveis destes valores nos 11 aspectos. Ora, essas 66 configurações representam exatamente as 66 classes de signos. Então, se nós formos à tabela periódica, cada uma das classes de signos tem no rodapé do quadradinho, na base, 11 números, uma sequência de 11 números que representa exatamente a sequência definida pelo solenoide da semiose, começando pelo objeto imediato, passando pelo interpretante imediato, indo para o signo em si mesmo, depois objeto dinâmico, depois interpretante dinâmico, depois interpretante final, depois relação do signo com objeto dinâmico, depois relação do signo com interpretante dinâmico, depois relação do signo com interpretante final, depois a relação signo-objeto dinâmico e interpretante dinâmico e, por fim, a relação signo-objeto dinâmico e interpretante final. Então, o solenoide da semiose produz um fluxo, uma pista por onde a ordem de determinação entre os 11 aspectos de cada classe de signo nos permite definir as características próprias de cada classe de signo. Qual é a fase e o período em que cada classe de signo se enquadra a partir do movimento, do pulso que o solenoide da semiose produz.
O solenoide da semiose nos permite identificar algumas propriedades fundamentais da semiose. A primeira delas é que a semiose é um conjunto, uma rede lógica de relações entre os 11 aspectos do signo. A segunda delas é que a semiose ela é autopoética, ou seja, ela contém-se a si mesmo, ela alavanca-se a si mesma. Outra propriedade fundamental é que ela é periódica, ela tem 4 períodos, ou seja, algumas características se repetem periodicamente e esses períodos, por sua vez, se estruturam na forma de hierarquias. O primeiro período, que é o da fundamentação, ele sustenta o da apresentação e, portanto, o da apresentação envolve a fundamentação. A representação envolve os dois outros e a comunicação envolve os demais. Portanto, o solenoide é um conjunto lógico de relações organizadas hierarquicamente, de forma a produzir períodos em que certas propriedades, que são as propriedades das classes de signos, se revelam num processo de organização, do mais simples para o mais complexo, que é o caminho teleológico por onde a pista do solenoide da semiose conduz à evolução da significação e, portanto, da semiose. Vamos agora discutir como o solenoide da semiose foi construído. A primeira coisa a ter em mente é que existe uma diferença fundamental entre descrever as classes de signos usando correlatos e suas possíveis degenerações ou descrevê-las usando os aspectos. A partir de 1905, Peirce abandonou a descrição das classes de signo a partir dos 3 correlatos e suas degenerações e iniciou uma busca pela estrutura fundamental que se escondia atrás do conceito de degeneração. E ele chegou, portanto, aos aspectos que determinam as classes de signos. Em seus estudos finais de semiótica, Peirce revela ter encontrado 10 aspectos que comporiam cada uma das classes de signos, e ele dedicou a maior parte do seu tempo, na fase madura dos seus estudos, tentando encontrar a ordem de determinação entre esses 10 aspectos. Nós partimos do aspecto mais complexo, que é o da relação signo-objeto dinâmico interpretante final, que está no topo desta figura, e produzimos o que nós chamamos de cascata de degeneração, de decaimento dos aspectos, de forma que, do mais complexo, nós temos a produção dos aspectos menos complexos, mais simples. Ora, produzindo esta análise transcendental, nós encontramos um novo aspecto, que é o da relação signo-objeto dinâmico interpretante dinâmico. Nós também encontramos 3 eixos por onde o decaimento dos aspectos ocorre. O eixo em verde é aquele por onde os aspectos que têm objetos dinâmico-interpretante decaem. O eixo em azul é aquele por onde decaem os interpretantes, os efeitos efetivos produzidos pela significação. Veja que no eixo azul nós temos algumas barrinhas pontilhadas que mostram uma relação de dependência entre este eixo azul e o eixo seguinte, vermelho. O eixo vermelho é o eixo télico, é o eixo do virtual, do infuturo. Ora, o que está sendo mostrado na relação entre os 2 eixos é que o eixo azul ele produz assintoticamente o eixo vermelho, ou seja, o eixo vermelho está sempre incompleto, ele está sempre caminhando, se desenvolvendo em direção a alguma coisa, a um propósito final, e o eixo azul é aquilo que, neste caminho, efetivamente é produzido como interpretante. Então, esses 3 eixos
se constituem logicamente e é a partir deles que nós amarramos uma pista, que é o da solenoide da semiose, em que a ordem de determinação aparece naturalmente a partir do objeto imediato, até subindo encontrarmos o aspecto mais complexo. Esta ordem de determinação aparece porque nós sempre amarramos os três eixos, passando por eles sequencialmente. Primeiro o do eixo da objetivação, depois o do eixo da interpretação, depois o do eixo da significação, voltamos num nível mais acima para o eixo da objetivação, repetimos o procedimento até chegarmos ao aspecto mais complexo. Dessa forma, produz-se naturalmente o que nós chamamos de solenoide da semiose. Perceba, porém, que o caminho do desenvolvimento da semiose não é necessariamente uma ascendente que perpassa todos os períodos. Na verdade, há um certo grau de autonomia entre os 4 períodos do solenoide, e esta autonomia é definida por um processo de retroalimentação que pode ou não acontecer entre eles. Então nós temos aqui 4 momentos em que os períodos podem entrar em looping, em retroalimentação, e deixam de evoluir no caminho da semiose do simples para o mais complexo. Isto é que nos explica porque não necessariamente todos os fenômenos do fônero estão caminhando, se desenvolvendo no sentido do complexo. Eles podem estar aprisionados em determinados períodos